Bom dia, gente amiga. Hoje é quarta-feira e aqui na quarta-feira com cara de segunda-feira, né? Já tivemos o feriado do dia 21 de abril, dia do mártir da independência, o nosso Tiradentes, aquele que realmente lutou. E quantos lutaram? Esse sim, lutou por nós, lutou por Minas, lutou pelo Brasil. Esse foi o cara, tanto é que foi morto pelo Brasil melhor, por uma Minas Gerais melhor, o Tiradentes. E ontem também foi aniversário da capital federal, Brasília. Brasília que foi uma cidade que foi programada para 500 mil habitantes e hoje já vai lá quase 3 milhões de habitantes. Uma cidade muito bonita, uma cidade moderna, projetada por Oscar Niemeyer, que ontem completou mais um ano e que foi inaugurada no dia do mártir da independência, o Tiradentes. Hoje o nosso programa o bicho vai pegar porque tem uma matéria exclusiva do Voz da Notícia. Vocês lembram daquele lavrador? Eu conversei com muita gente que conhecia esse cara. Diz que era um cara sem sombra de dúvidas, um cara legal, um cara gente boa, mas ele estava estuprando a própria filha. Isso há 6 anos. Aí, 6 anos estuprando a filha. Você imagina, cara, que coisa! Você estuprar a própria filha. Que mundo é esse? Mas ele levou. Aconteceu aí julgamento e o cara foi pra cucuia. Mais de 50 anos, mas o repórter Voz da Notícia, o mais bem informado, o mais completo repórter policial aqui da região, vai trazer essa informação aqui no programa Passando a Limpo. Você vai ficar sabendo disso tudo daqui a pouco aqui no programa. E hoje tem muita coisa policial que aconteceu e que a gente vai destacar já já nas manchetes do programa Passando a Limpo. Tem aquele caso daquela menina lá de Lavras que comoveu toda a cidade. Mais um feminicídio. Aliás, quantos e quantos feminicídios. Realmente uma situação um tanto quanto dificílima que está acontecendo. É uma revolta muito grande. Né? O país está de cabeça para baixo. Com todas essas coisas acontecendo. Corrupção, roubo, matança, feminicídio. Gente, é uma loucura total. O nosso programa Passando a Limpo, edição desta quarta-feira, está no ar, com o prazer da sua maravilhosa companhia. Silvano Alves, a voz da comunidade. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente, meus amigos, minhas amigas, hoje vai acontecer, ao que tudo indica, pelo menos a informação que eu recebi um telefonema a semana passada, dizendo que hoje, na volta aos trabalhos, o prefeito Luiz Carlos Silva, ele vai fazer aí uma reunião lá com sua equipe de secretários na Prefeitura Municipal de Três Pontas. Uma coisa é certa, algumas modificações o prefeito tem que fazer. A crítica está muito grande sobre a administração municipal. Ao meu ver, teria que haver mudanças, uma reforma administrativa, mas não sei o que é que o prefeito vai fazer. Nós vamos procurar saber para depois a gente trazer aqui para os amigos, ou até mesmo o próprio prefeito vir aqui, ou marcar uma coletiva com a imprensa para ele dizer o que fazer. E se não bastasse tudo isso, esses problemas que o pessoal tem reclamado na cidade, de buracos que é constante, matos que é uma constante reclamação, ainda há um problema financeiro. Tanto é que foi cancelado, falei aqui, o FENAC, vai acontecer o Canto Aberto. Por mim, cancelava-se também o Canto Aberto, cancela a FENAC, cancela lá o Viva Três Pontas, mas comunica para a população
explica o que está acontecendo, qual é o problema do município, quanto que caiu de arrecadação, o que é que ficou da administração passada para pagar. Até por isso que seria bom a gente conversar com o prefeito e mais uma vez a gente perguntar isso. Agora, nessa reunião de hoje, com certeza, o prefeito vai pedir mais empenho para os seus secretários. Evidentemente que não são todos, ali tem muita gente boa, tem muita gente que trabalha bem, mas tem gente que está deixando a desejar. Ao meu ver, está deixando aí o prefeito na mão e, por isso, a má administração que vem acontecendo no município, mesmo com tanta coisa aí acontecendo, construção de UBS, a construção que vai começar da estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de esgoto adutora que está aí. Tem obras, o prefeito tem feito obras, mas não adianta. Se não faz o básico, a coisa fica difícil. E que o prefeito acerte, a gente torce, até porque se a prefeitura vai bem, todos os cidadãos também vão bem, gente. A coisa vai boa. Se a prefeitura vai mal, aí a coisa fica ruim. E também a Câmara vai mal. Se o prefeito tiver mal, gente, vocês preparem o lombo na próxima eleição aí, porque a turma tudo vai junto com o prefeito, né? O prefeito não ganha a eleição e a maioria dos vereadores também acabam perdendo a eleição. Mas vamos ver nessa reunião o que é que o prefeito vai fazer, quais as determinações que ele vai tomar. Eu torço por 3 pontos, porque afinal de contas, eu amo 3 pontas. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Pois é, gente. E vocês podem saber que a gente sempre vai estar do seu lado, vai estar ao lado do povo, ao lado da nossa querida cidade de Três Pontos, essa cidade que a gente ama. Gente, aqui nasci, aqui crio meus filhos, aqui casei. Eu só tenho a agradecer essa cidade. E quando eu tenho que fazer alguma crítica de coisas que estão erradas, eu fico mais triste mesmo. Mas tem que fazer. Aliás, um cidadão, eu não sei se foi no Facebook, é porque hoje nós temos uma nova transformação. E aqui a gente trabalha com metodologia de Ibope, de audiência e das coisas. Então a gente hoje, em nossas redes sociais, nós não só colocamos coisas de 3 pontas, mas as principais coisas que acontecem no país. Acidentes, por exemplo, que acontecem aí em Minas Gerais, alguns acidentes que são aqueles acidentes que realmente impactaram, a gente coloca piada, mas o nosso foco a gente nunca perdeu. Aí teve um cidadão, que eu não lembro o nome, senão eu iria dizer o nome aqui, que disse que a gente não fala do prefeito, não fala da prefeitura, o porquê. Por que não fala que está tudo errado na cidade, que está acontecendo isso, está aquilo? Agora, eu pergunto para esse cidadão aí, infelizmente eu devia ter pego o nome, porque eu gosto de falar o nome das pessoas. O que mais que querem que eu fale da prefeitura? O que é mais? O Dioninho marcou, que a gente falou 30 minutos no programa passado, somente da prefeitura. Agora, quem é que tem que resolver os problemas? Não somos nós aqui da imprensa, não sou eu não. Quem tem que resolver os problemas de Três Pontas é o prefeito Luizinho. Luizinho que tem que resolver o que está acontecendo, o que tiver de errado para resolver esses problemas todos. Agora, que a gente fala, a gente fala. Não importa se eu sou amigo ou deixo de ser do prefeito. Eu gosto muito do prefeito, tenho uma grande amizade, um grande apreço por ele. Mas o que está acontecendo em Três Pontas, a gente tem que criticar. E as críticas que a gente faz aqui são críticas para quê? Para melhorar a cidade de Três Pontas, para que Três Pontas seja uma cidade melhor, para que Três Pontas possa, cada dia, atender melhor as pessoas que aqui vivem. Gente, vocês querem um lugar tão bom de morar, de um povo agradável? Eu já morei aí em cidade fora,
E eu vi que não é cidade agradável igual Três Pontas. A gente reclama que não tem coisas para a juventude fazer, que não tem isso, às vezes, que não tem aquilo. Gente, mas o povo aqui de Três Pontas sobressai em tudo. O povo aqui é amigo. Você tem uma grande amizade, o povo aqui é acolhedor. Vocês já viram cidade tão acolhedora quanto essa cidade de Três Pontas? Então é uma cidade maravilhosa. Então, eu não gosto, quando eu falo de ingratidão eu fico muito triste com isso. Porque aqui a gente fala. Eu não deixo de falar absolutamente nada. E outra coisa, eu já até gravei um vídeo aqui. Você está com um problema, mande pra gente o vídeo destacando o problema que você está no teu bairro. É só você mandar para mim, ó. O telefone que eu tenho aqui é o meu telefone. 99815-3065. Mas manda zap, porque às vezes você liga e eu não vou atender. Entendeu? Às vezes não dá tempo, às vezes não tem como atender. Se você manda um zap relatando o seu problema, ou com fotos, ou com vídeo, e a gente vai colocar aqui, gente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tinha um sujeito aí que estava sufocando aí uma mulher. Tempo atrás aí. Mandaram pra gente aqui a gente falou. Porque hoje o feminicídio está tão grande no país, e a gente divulgou aqui. Cidadão canalha foi pra cadeia. Então, gente, é assim. Canalha que bate em mulher, isso pra mim não presta. Então, muita coisa a gente faz. A gente não falou quem era, que a pessoa, evidentemente, a gente contou a história. Mas o cidadão, ele foi pro Chilindró. Por quê? Porque a gente falou. Então, gente, se você tiver 99815-3065, tem coisas que é coisa confidencial. Agora, a questão do teu bairro, onde tem um buraco lá, tem uma cratera, tem mato, tem isso. Filma o terreno que tem mato e a gente mostra aqui. Não tem problema nenhum. Isso aqui é jornalismo que a gente faz. É jornalismo pro povo. É jornalismo pra nossa gente. Gente, uma matéria especial, exclusiva, já, feita pelo repórter Denis Pereira, a voz da notícia. Aquele lavrador. 6 anos estuprando a própria filha. Não dá nem pra acreditar. Isso é canalha. Isso é vagabundo. E dizem que o cara era gente boa. Já aqui no programa, é o nosso primeiro destaque. Olha, eu vou falar aqui da Lume Imobiliária e Contabilidade, gente, que está em seu novo endereço, ali na Avenida Oswaldo Cruz, 448. O telefone é 3265-1504. Vá lá. Tome aquele café, conheça as novas dependências e, acima de tudo, faça bons negócios. Kleber Gás e Conveniência. Ligue agora, ligue já, 3225-2369 ou 99757-2369. Final de semana gastou muito gás, né? Vai fazer comida para aquele tanto de gente, principalmente na casa da mãe. A casa da mãe no domingo é sempre todo mundo, né? Todo mundo vai pra lá, pra casa da mãe. Vai o filho, vai a filha, vai o genro, vai todo mundo. Vai neto, vai todo mundo pra lá. Vai todo mundo pra lá. Aí, bicho, o gás, né, sabe que gasta, né? E a casa da mãe é a famosa boca livre. É a famosa boca livre. Então, seu gás acabou, ligue 3265-2369. Hoje pode acabar, na hora do almoço, né? Hoje na hora do almoço pode ficar sem o gás aí o que você tem que fazer? Ligar no Kleber Gás, para que você tenha o gás e outro detalhe, o gás lá chega rapidinho na sua casa. Tem imagem do tempo aí, meu caro Solo, pra gente colocar, né, pra gente saber como é que tá o tempo hoje aqui na cidade de Três Pontas, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Hoje tá parecendo segunda-feira, né, cara? Olha pra você ver que coisa. Olha o tempo aí, ó. O tempo tá lindo hoje, nessa quarta-feira. Olha pra você ver que coisa, ó. Nós tivemos feriado agora na terça. A próxima sexta-feira também é feriado. 1º de maio, dia do trabalho. Tá vendo que coisa, rapaz? É uma loucura. Você quer um país maravilhoso como esse? Tem feriado. E lá no Rio de Janeiro agora, hoje é feriado. Então, quer dizer, segunda já emendaram tudo, ainda mais hoje, quarta feriado. O sujeito volta na quinta. Aí parece que quinta também é feriado. Vai emendar a semana inteira. No Rio de Janeiro.
Eu não lembro qual que é o feriado da do Rio, mas é feriado também. Mas imagina, cara, que loucura os empresários que têm as suas empresas e milhares de funcionários. Evidentemente que eu defendo aqui também quem trabalha, que tem que descansar. Mas olhando pelo lado empresarial, a coisa é difícil, né? Mas a quarta-feira começou com nevoeiro ao amanhecer e o dia será de sol até o fim da tarde. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Aí vai começar a aumentar um pouco as nuvens. A mínima registrada foi de 16 e a máxima hoje vai atingir 27 graus, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 89%, traz um tempo abafado, um momento em que a gente tem que tomar cuidado por causa de gripe e tudo mais. Hoje, 22, mês de abril, ano 2026. Sul de Minas, tempo bom, céu claro. Hoje, segundo o Clima Tempo, não chove. As manchetes do programa Passando a Limpo de hoje. Trabalhador rural é condenado a mais de 50 anos de prisão por estuprar sua própria enteada por 6 anos. Enteada é como se fosse uma filha, né, gente? Não é? Você tá lá. Pra mim é como se fosse uma filha. Pra mim, como se fosse uma filha. E mais, casos de estupro disparam em Minas Gerais nos últimos anos. Tem as ocorrências policiais, destaque na região, e os acidentes nas rodovias no feriadão prolongado. Tem também muita coisa que aconteceu aqui na região. Aquela menina de Lavras, a Emily, foi encontrada morta, mais um feminicídio, mais um canalha que matou mulher. E jovens eles. Matou uma jovem. Esse canalha. Isso foi em Lavras. E nós tivemos entrega da medalha da Inconfidência em Ouro Preto. Foi marcada por bate-boca entre o prefeito e o governador. Aliás, esse governador aí que apareceu bastante, não quer? Aí você está vendo as imagens lá de Ouro Preto, cidade histórica, onde acontece todos os anos. O pessoal recebe a medalha da Inconfidência. Uns merecem, outros não. Né? É assim, uns é para bajular. É tipo na Câmara Municipal, moção de aplausos, esse negócio. É uma verdadeira bajulação. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também esteve presente. Por quê? Para bajular. Para ser bajulado. Então é assim. É dessa maneira. E sempre foi assim, né? Agora, o Matheus Simões não é o Zema, mas foi com o Pimentel, foi com o Aécio e tudo. Aquilo ali é uma bajulação total. Eu tô voltando. Já. Vamos fazer o seguinte? Prepara a vinheta policial aí, já vamos direto, porque nós temos um assunto interessantíssimo aqui no programa Passando a Limpo, que eu vou trazer agora. Esse cara que estuprou a filha, a enteada. Mas ele... Deus é grande, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que condenação. Mais de 50 anos. Tudo bem que tem... Agora, nessas questões aí, com a nova lei, ele tá ferrado. Esse sujeito tá no prego. Ele tá no prego. Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Aliás, um sujeito que faz isso não merecia nem estar vivo, né, gente? Se fosse um país que tivesse pena de morte e tudo mais, que eu também não concordo que tenha aqui no Brasil, né? O cara fazer isso com a enteada, que é a sua própria filha. Vamos às notícias policiais do programa Passando a Limpo. Está carregado hoje, nesta quarta-feira, com o cara de segunda.
E é com esse assunto que a gente vai conversar. Um trabalhador rural, ele foi condenado a mais de 50 anos por estuprar a própria enteada. Isso aconteceu aqui em Três Pontas. O agora condenado dizia que ameaçava a menina, dizendo que se ela contasse para alguém, ela e a família toda iria passar fome. Um canalha vagabundo! Safado! Sem vergonha! Eu não tenho adjetivo para chamar esse canalha. Vamos entender toda essa história agora, na reportagem do mais completo repórter policial. É o Denis Pereira, voz da notícia. Pois é, a notícia que nós contamos e trouxemos aqui na equipe positiva, em agosto do ano passado, teve o seu desfecho na última semana. Porque a justiça condenou um homem de 40 anos, que agora evidentemente se tornou réu, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a própria enteada em Três Pontas. A sentença, que se destaca pela severidade, fixou a pena em 58 anos e 4 meses de reclusão. Você não ouviu errado. São 58 anos e 4 meses que este homem vai cumprir inicialmente em regime fechado. A decisão judicial encerra um ciclo de violência que se estendeu por 6 anos, tendo início quando a vítima tinha apenas 10 anos de idade. De acordo com o processo, os abusos só cessaram quando a jovem, ao completar 16 anos, foi morar com a tia e assim teve coragem para denunciar o agressor às autoridades. A prisão dele foi em agosto do ano passado, após uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Três Pontas. Na ocasião, os investigadores cumpriram um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o trabalhador rural. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Guilherme Banterne Moreira, na época, a denúncia chegou ao conhecimento da polícia, informando que a adolescente era submetida a abusos frequentes, que incluíam desde carícias forçadas até o ato sexual completo. A primeira vez que tudo aconteceu, gente, foi quando a mãe da menina estava internada por causa do parto da sua irmã. A mãe da menina mantinha um relacionamento com o rapaz há cerca de 6 anos, que era marcado por respeito, segundo a mãe, com quem tem outras 2 filhas, com ela, mas nunca percebeu nada de errado na relação entre eles. A adolescente chegou a ficar distante. Quando era questionada, respondia ser por causa de assuntos da escola. No depoimento dado à justiça, a mãe contou que só descobriu tudo quando a polícia foi cumprir o mandado de prisão, ou seja, em agosto do ano passado. Já a vítima revelou que o padrasto era uma pessoa na frente das pessoas e outra quando estava sozinho com ela. Para que ela não contasse a ninguém sobre os abusos, ele dizia que ele que sustentava a família, que eles moravam debaixo do teto que era dele. Por isso, ela tinha que fazer o que ele queria. Quando ela negava e afirmava que ele era como um pai para ela, esse homem, gente, respondia que ela não tinha o seu sangue, que se ela contasse, ninguém acreditaria. O rapaz a levava todos os dias para a escola e no caminho os abusos também aconteciam. Ela até tentava escapar, mas não conseguia porque esse homem era forte. A menina chegou a gravar no telefone áudios com as ameaças, mas ela não conseguia mostrar para ninguém. Também com medo de prejudicar as suas irmãs, essas irmãs que são filhas dele. A defesa do réu alegou no processo que a vítima teria sido abusada por outros rapazes e se oferecido sexualmente a ele,
e o ameaçado. Mas a tese não convenceu, uma vez que a menina tinha apenas 10 anos de idade e ele representava para ela uma figura materna, uma figura paterna. Na decisão assinada na última quinta-feira, dia 16, consta na sentença que a autoria e a materialidade do crime estão seguramente demonstradas. Abre aspas. A sentença está na sentença, abre aspas, os crimes foram reiterados e se estenderam ao longo dos anos. A vítima permanece muito abalada, emocionalmente e temerosa com a liberdade do sentenciado. Além disso, existem outras crianças integrantes do núcleo da família, filhas, que podem ser expostas à situação de risco no caso de sua liberação. A prisão processual permanece imprescindível para a proteção da vítima e da ordem pública, fecha aspas. Por isso, já se negou o direito deste homem de recorrer em liberdade. Durante o inquérito, a equipe policial conseguiu reunir em poucos dias diversos elementos de prova que confirmaram a veracidade dos relatos da vítima. O delegado destacou que o pedido de prisão preventiva foi fundamental, não apenas pela gravidade dos fatos, mas também para garantir que o investigado não atrapalhasse o andamento das apurações. Ele foi localizado e preso enquanto trabalhava em uma lavoura de café na zona rural de Campos Gerais. Propriedade esta que fica bem próxima à divisa com Três Pontas, local onde ele também residia na época. No momento da prisão e durante o depoimento oficial, o condenado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Após os procedimentos legais na delegacia, ele foi encaminhado ao presídio de Três Pontas, onde ele permanece até hoje. Com a prolação da sentença, ele permanece à disposição do sistema prisional e agora vai cumprir a pena estabelecida, que reflete a gravidade e a continuidade dos crimes praticados contra a menor ao longo de sua infância e adolescência. Que ele repense, que ele reflita o que ele causou, não apenas para esta menina, mas para toda a sua família, inclusive para as outras filhas que são dele, porque ele vai ter tempo de sobra para isso, porque este homem foi condenado a 58 anos e 4 meses de prisão. Reportagem de Denis Pereira. Aliás, o que ele vai ter agora é tempo para refletir. Quase 60 anos de cadeia. É isso que tem que acontecer aqui no Brasil. Para esse povo tomar vergonha na cara. Para tomar vergonha na cara. Não só desse tipo, mas quem rouba também. Patrimônio público, quem rouba. Né? Tipo esse pessoal aí lá que roubou lá os velhinhos do INSS. Tem que tomar prisão pesada. E de quem roubou tem que tomar tudo. Deixar o cara no zero. Mas, gente, falando aí dos casos de estupro de vulnerável cometidos por menores de 18 anos, disparam em Minas Gerais nos últimos 5 anos. O registro de processos desses atos infracionais na Justiça saltaram de 243 em 2021 para 597 no ano passado, alta de 145%. Especialistas afirmam que o aumento tem relação direta com a disposição das vítimas em denunciar. Além disso, defendem acompanhamento das vítimas e infratores por equipe multiprofissional e destacam a importância das escolas na prevenção. Só nos 2 primeiros meses de 2026, o Estado contabilizou 105 processos de abusos sexuais contra vulneráveis, crianças de 14 anos, pessoas sem discernimento sobre o crime ou que não ofereceram resistência, cometidos por menores de idade. A média é de 2 casos por dia. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Eu estou dizendo que a coisa tá virada, né? Como é que pode?
Tá tudo desandado nesse nosso mundo. Tá tudo de cabeça para baixo. Vamos com mais notícias policiais. O corpo de uma adolescente de 17 anos, assassinada pelo namorado, ele foi encontrado em Lavras. E uma comoção total na cidade de Lavras. A procura foi constante. Aí depois o que aconteceu? A mãe, ele acabou contando para a mãe e a mãe bateu lá para os policiais. E esse canalha tá pagando caro. Me parece que ele tá internado, esse canalha aí. Mas vamos escutar o que o Denis Pereira, o melhor e mais completo repórter policial, tem para falar pra gente. Vamos lá. O corpo de Evelyn Cristine Firmino, de 17 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, na zona rural de Lavras. A adolescente estava desaparecida desde a última sexta-feira. O principal suspeito é o namorado dela, de 20 anos, que confessou o crime à mãe e, segundo a polícia, tentou tirar a própria vida. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, voluntários que participavam das buscas localizaram a jovem por volta das 9 horas da manhã nas proximidades da Igreja da Serrinha, na região conhecida como Ponte Alta, e acionaram as autoridades. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado ao final de uma trilha próximo a um bambuzal. Os voluntários perceberam uma área de terra remexida e fofa, o que levantou a suspeita. Após uma escavação superficial, eles localizaram o corpo e chamaram a polícia militar e a perícia. Na tarde de segunda-feira, durante as buscas, moradores já tinham encontrado um tufo de cabelo nas proximidades da mesma região e entregaram o material às autoridades. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e do Canil do Corpo de Bombeiros. O caso é investigado como feminicídio. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito, Otávio Henrique dos Santos Campos, de 20 anos, namorado da adolescente, confessou à própria mãe que matou Evelyn. Vestígios de sangue encontrados no imóvel onde o casal esteve contribuíram para a mudança da tipificação do crime. O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exames de perícia que devem ajudar a esclarecer a causa da morte e reunir provas para a investigação. Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para reconstituir a dinâmica do caso. Em um dos vídeos, a adolescente aparece correndo e sendo perseguida pelo suspeito. Pouco depois, ele retorna carregando a jovem no colo em direção à casa. Em outra gravação, o suspeito aparece ao lado de uma motocicleta, colocando o que seria o corpo da vítima já desacordada antes de deixar o local. As imagens reforçam a suspeita de ocultação de cadáver e foram usadas pela Polícia Civil no andamento da investigação. O suspeito foi encontrado desacordado em uma estrada na região da Serrinha, a mesma onde o corpo foi localizado. Ele foi socorrido e preso em flagrante. Segundo a polícia, a suspeita é de que ele tenha tentado suicídio com o uso excessivo de insulina. Ele permanece internado sob custódia da Polícia Penal. Evelyn Cristine Firmino estava desaparecida desde sexta-feira, quando foi vista pela última vez após sair da casa deste namorado. Segundo a família, os dois teriam se desentendido naquela noite. Aí, na manhã de sábado, o próprio namorado entrou em contato com a mãe da adolescente, perguntando sobre o paradeiro dela. Olha que absurdo! O que levantou suspeitas. Diante da situação, a família acionou a PM, que iniciou as buscas. Ainda no sábado, a perícia esteve no imóvel onde o casal morava, no bairro Novo Horizonte, e encontrou vestígios de sangue. O material foi considerado fundamental para o avanço das investigações. E aí, infelizmente, esta história termina da pior forma possível. De fato, a adolescente Evelyn Cristine Firmino estava realmente morta, foi assassinada e teve o seu corpo desovado em uma área da zona rural na cidade de Lavras. Reportagem de Denis Pereira. Realmente caso muito triste e é um alerta para você na questão de namorar. Ver a procedência de quem que você está namorando, quem é. Se o sujeito é coisa boa, se é coisa ruim.
Preste atenção para não acontecer o que aconteceu com a Evelyn. Olha o que aconteceu com essa menina na cidade de Lavras, comoveu toda a cidade. E quantos casos, nós já trouxemos casos como este, aqui na cidade de Três Pontas, que também aconteceu. Porque tem pilantras salafados, mal intencionados, canalhas, e muitos aí por amor ou por obsessão. Amor não, porque o amor não mata ninguém, né? Por amor ninguém vai matar. É o poder que quer ter da pessoa. E às vezes acaba matando. É o cara, é o narcisista. Até tem uma música daquelas meninas, como é que ela chama? Maiane Baraíza, narcisista. O narcisista é o pior dos piores. Mas isso, toma cuidado, procura saber quem é que você está namorando, quem que é o sujeito, quem que é a família do sujeito. A família é boa ou ruim? Se bem que nos dias de hoje a coisa está difícil, né? Mas procura saber quem que é, quem que são os pais, quem que é a mãe. São pessoas boas. Não importa se é rico, se é pobre, porque no meio de rico também tem bandido, tem vagabundo. Não é só no meio, não é só pobre, não, porque o povo começa, só fala do pobre, né? O pobre tem isso, o pobre é aquilo. É porque o pobre aparece mais, o rico é mais escondido, né? O rico é mais escondido, mas é tão vagabundo quanto o pobre também, que é safado. Entendeu como é que é a jogada? Mas preste atenção em quem você está relacionando, gente. Tem que prestar atenção. Tudo começa com amor, é bem daqui, amor. Cada um tem um tipo de chamar, né? Aí depois, velho, aí o bicho pega. Nós tivemos alguns acidentes aqui em Minas Gerais. 6 pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-251 em Salinas, no norte de Minas. Isso foi na madrugada de terça, conforme informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. As vítimas são um casal e os 3 filhos e a avó. Ainda segundo a corporação, o carro, gente, ele teria invadido a contramão e batido de frente com uma carreta. O veículo de passeio tinha a placa de São Paulo e seguia para a Bahia. O condutor da carreta não se feriu. Os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e a Polícia Civil, eles estiveram no local. Olha para ver, esse pessoal saiu de São Paulo para visitar a família na Bahia. Talvez, eu não sei, não vou aqui julgar absolutamente nada, que morreram todos dentro do carro. Entraram na mão contrária e chocou contra uma Scania. Aí, gente, não tem jeito. Talvez muito tempo de viagem, pode ser. Porque entrar na contramão, na mão contrária, isso não é uma coisa normal. Isso não é coisa normal. E a gente está vendo ultimamente muitos acidentes. Eu conheço aquela região de Salinas, no norte de Minas, quase na divisa com a Bahia. É porque a próxima cidade depois, lá, a última cidade da divisa, Divisa Alegre, em Minas Gerais. E aqui lá tem muitos retões, tem algumas serras, mas uma via boa. Agora, entrou na contramão, aí também não tem jeito. Nós tivemos outro acidente em Minas Gerais, uma colisão frontal entre uma ambulância e uma carreta matou 2 motoristas na manhã de segunda-feira, no quilômetro 536 da BR-136. Em Divino é uma cidade aqui da Zona da Mata. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo de atendimento invadiu a contramão antes do impacto. O condutor da ambulância, Robson Rodrigues de Lima, de 47 anos, morreu no local. Ele era servidor da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Divino. Já o motorista da carreta, de 32 anos, chegou a ser socorrido em estado grave e levado para um hospital em Carangola, mas não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Gente, é outro caso. O que será que está acontecendo? Agora, dessa vez, aí foi a ambulância que entrou na contramão. A ambulância, você imagina, no caso aqui, não estava levando ninguém, e um paciente. Você imagina se você está levando o paciente, vai o paciente que você está levando para, evidentemente, ser curado, é essa palavra que eu digo? Ser curado, ou se restabelecer da enfermidade.
bate, o paciente morre e você não. Nesse caso aqui, o motorista bateu de frente com o caminhão e morreu. E morreu também, aí você vê o impacto, eu vi o impacto desse acidente aí, destroços para todos os lados, e daí morreram os dois. E o caminhoneiro, o que ele tinha a ver com isso? O que ele tinha a ver com isso? Não tinha a ver nada, acabou falecendo. Muito cuidado. Eu todas as vésperas de feriado, eu chego a comentar aqui, sabe, que muito cuidado nas suas viagens, do que você vai fazer, porque as estradas ficam cheias. E hoje, para dirigir, você tem que dirigir para você e para os outros. E agora ainda melhorou aí para tirar a carteira, né? Cortou-se algumas coisas para ficar mais fácil para tirar a carteira. Tinha que ficar mais difícil para tirar a carteira. Sério mesmo, gente. O que tem de motorista ruim, meia boca por aí, é uma coisa de louco que se solta para a rodovia. É uma bomba ambulante que está andando pelas rodovias. É um perigo total. Né? Agora você não precisa nem mais... Como é que chama lá que se cortaram aí para tirar a carteira? Como é que chama? A baliza você não precisa fazer mais. Entendeu? Não é baliza. Daqui a pouco vai dar a carteira. Eu custei para tirar minha carteira, mas eu dou valor. Eu tomei 4 bombas. Não tenho vergonha. Até na baliza eu errei. Mas foi bom. Que cada erro, cada bomba foi um aprendizado. Agora, nem baliza tem mais. Porque na própria baliza, se o cara não tem condição de fazer a baliza, ele não pode tirar a carteira. Aí você já tomar a bomba ali, beleza, mas agora, cortando essa baliza aí, como é que faz? E outras coisas para ficar mais fácil. Tudo isso, essa politicagem desgraçada que nós temos aqui no Brasil. Às vezes eu falo aqui, é verdade, sabe, gente? Tem muita gente que vai me xingar, não, mas tem que ser mais fácil. Eu acho que tem que cobrar menos. Tem que ser mais barato para tirar a carteira. Isso sim. Agora, fácil não pode não. As provas que você tem que fazer tem que ser difíceis. Porque na prova você aprende. Como é que é, Johnny? Antes tinha que acertar 70%. Agora tem que acertar quanto? De 30 tem que acertar 20. Então é o seguinte. Então, por causa da política, o que a política atrapalha, gente? É tanta coisa. Você falar assim, ó, vamos baixar o preço? Certinho. Tá apoiado. Você mesmo aprende, você pega o carro aí e sai pra rua. Você vai. Evidentemente que tem que ter um instrutor, tem que ter alguém. A pessoa acaba pegando o carro e saindo. Então tem coisas que não é para melhorar. Ainda mais o trânsito aqui no Brasil. O nosso trânsito aqui é o que mais mata no mundo. Você sabia que o trânsito aqui mata mais que guerra? Mata mais que a guerra que está acontecendo lá no Irã, com Estados Unidos e como é que chama? Israel e Irã. Que, aliás, ontem o Trump disse que vai cessar fogo, coisa e tal. Trump está pipocando, né? Mas também a popularidade está lá embaixo. 36% aprova o governo dele. 36%. Você vai ver o final desse cara aí. Ele acaba mexendo com tudo. Ele mexe com todo mundo, né? Ele mexe com o Brasil. Ele mexe com a Europa. Ele quer a Groenlândia. Recentemente ele falou que quer conhecer o PCC como comando terrorista, que eu também não acho errado, não. Se vier aqui matar esses canalhas todos, só que tem que respeitar o Brasil. Você não pode entrar aqui. Aí, nesse aspecto, o presidente Lula tá certo. Você não pode entrar no Brasil, é a mesma coisa. Por que lá nos Estados Unidos, lá você não pode entrar e fazer qualquer coisa? Olha o caso lá do Ramagem, né? Que fugiu aqui do Brasil. Ele foi condenado aí nos episódios do 8 do 1 por golpe, né?
ele estava andando de carro lá nos Estados Unidos, aí foi preso com documento vencido, né, de imigração. E aí, disso tudo, teve a participação de um delegado brasileiro e que pediram aí a extradição do rapaz aqui no Brasil. Mas o que aconteceu? O delegado foi extraditado. Delegado brasileiro. Não vai ficar, já veio embora para o Brasil. Lá nos Estados Unidos eu não brinco. Como é que quer entrar aqui? Aqui quem tem que criar vergonha na cara e resolver os problemas é o governo federal. Não é nada de entrar como entrou na Venezuela, mesmo o Maduro sendo um sanguinolento ditador. Quem tem que resolver os problemas lá da Venezuela é o povo da Venezuela, que tinha que resolver. Veja bem, sou contra um mau caráter como aquele. Os Estados Unidos poderiam ajudar a resolver o problema lá. Agora, você entrar, mandar no país, chegar e dizer o que é que vai fazer, é muito petulante esse Trump, né? Dizer que quer a Groenlândia, que é aquela ilha que tem 60 mil habitantes, lugar, ninguém quer morar lá, mas tem 60 mil habitantes. É uma ilha que tem sua própria autonomia da Dinamarca. Porque lá sabe o que acontece lá? Lá tem minério, lá tem muita coisa debaixo aí da neve, debaixo do gelo. É por isso que ele quer. Agora, o mandato dele vai terminar. E quando terminar o mandato do Trump, e aí? Como é que vai ficar? Eu vejo gente aí idolatrando o Trump. Eu sou daquilo que é certo. Essas taxações que ele fez aí no mundo todo, isso é brincadeira. Isso ele quer botar respeito. Aí ele fala que o exército dele é o todo-poderoso. Agora o que está fazendo com o povo lá quem está sofrendo é o povo, porque o ditador não sai do poder em Cuba. Está faltando petróleo lá, está faltando óleo, né? Nem é o caso do petróleo, está faltando o óleo diesel. Porque lá a energia é tocada pelo óleo diesel. O tanto que é atrasado, né, o país ali. É o vagabundo que está lá no comando. Mas é o país que tinha que tomar a providência de tirar esse cara de lá. Agora, embargou tudo, cortou-se tudo. O país, há anos, está um retalho de país. Um lugar tão bonito, com casarões, caindo. Um centro histórico depredrado completamente. Isso é Cuba. Está lá mexendo também com o pessoal de Cuba, o Trump. Por que não tenta uma negociação, o presidente sair, aí vai e ajuda? Pô, eu acho que o diálogo é a melhor maneira. Agora tem gente que acha que a força é a melhor maneira. A força não é a melhor maneira em casos nenhum. O diálogo sempre é a melhor maneira. Matar, bater, brigar, não vai resolver absolutamente nada. Só vai criar problemas. Ontem, por exemplo, em Belo Horizonte, até aqui nas redes sociais da Equipe Positiva, 2 homens entraram num bar, lá em Belo Horizonte, no local de grande excesso de público, e mataram 2 homens. Eram 2 casais que estavam lá com as mulheres. O cara chegou e pregou fogo. Olha para você ver como é que está hoje a situação. E isso acontece aí pelo país afora. Aqui no Brasil, nós temos as cidades que têm a maior criminalidade do mundo, que estão entre as cidades mais criminosas do mundo. É aqui no Brasil. E aí o que tem que fazer? Tem que resolver esse problema. Mas cadê o saco roxo, igual nós fala aqui, para resolver esse problema? Primeiro aspecto, penso eu, contratar mais polícias, que não tem tanto Polícia Federal, quanto a Polícia Estadual, ou seja, as PMs, no geral. Pega aqui em Minas Gerais, por exemplo. Pega o número de polícias civis que nós temos. É um número muito pequeno. Inclusive, se você pegar
aqui em Três Pontas. Precisa-se de mais contratações. Polícia Militar, então, eu estou dizendo aqui em Minas. E daí a gente vai para a Polícia Federal. Primeiro, aumentar os números das polícias, mas com policiais bem treinados. Outro detalhe, viu, Johnny, que tem que ter? O cara receber bem. O cara tem que ganhar bem. Porque senão acontece igual lá no Rio de Janeiro. O policial ganha uma miséria e aí ele é corrompido. Porque se o cara ganha bem, ele não é corrompido. Ter equipamentos de ponta, que o nosso Brasil não tem. As nossas polícias, poucas têm. Mais equipamentos, porque o mundo evolui e tem que ter equipamentos, porque o bandido aqui, ele tem armamento melhor do que tem as nossas polícias. Então, é assim. A gente via, o Johnny está me lembrando ali, o Enéas já dizia lá no passado, de fortalecer as nossas Forças Armadas. E se você pegar o Exército, então, gente, como é que está sucateado e tudo? Cadê o investimento no Exército? Parou-se tudo. Eu era de uma época, e sou de uma época, aliás, que a gente ia fazer ali o alistamento, a gente fazia o alistamento depois o exame para o Exército. Poucas pessoas ficavam fora de ir para o Exército. Todo mundo ia, e lá virava homem. Lá saía homem com o saco roxo de lá. Os que não viravam eram expulsos. Mas virava-se homem. Hoje não. Hoje vai quem quer para o Exército. Muita gente aprendeu a profissão no Exército. O Exército hoje está sucateado. Como é que a gente vai defender a nossa soberania, que são as nossas fronteiras, com o Exército sucateado? Com as polícias, muitas delas ganhando uma miséria. Então são pontos que tem que se ver. Por que um político ganha tanto? Você pega aí juízes ganhando tanto. O juiz ganha, ele ganha e é merecido ganhar, nem tanto igual ganham com penduricários. Mas por que o policial também? Eles têm que ganhar bem. Então tem que ser tudo uma junção. Se o Brasil não fizer essa junção, nunca vai, gente. Se não tiver condições de trabalho, vai continuar isso aí. Você pega o Rio de Janeiro, as milícias comandando, os traficantes comandando. Tem bairro lá que o governo não entra. E não é só no Rio de Janeiro, não. Na Bahia, em Salvador, no Ceará. E por aí vai ter cidades do interior que a criminalidade está mandando. E aqui não entra. A polícia não entra ninguém. Então, se continuar assim, daqui a pouco os caras vão dominar tudo. Porque na prática quem tem que ser mais forte é o Estado. O Estado tem que ser mais forte. Mas cadê as políticas? Porque só ficam brigando. Brincando que um é ladrão, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas cadê os pensamentos para as coisas boas para o nosso país? Nós estamos a cada dia de mal a pior. O trem está numa falência completamente. E a nossa segurança pública e outras coisas do Brasil, elas já foram para o fundo do poço. É isso que acontece no Brasil, gente. Já foram para o fundo do poço. É terrível o que a gente vê no Brasil. Eu ligo a televisão, eu assisto a CNN, Globo News, a Jovem Pan. Eu vejo tudo, cara. Sinceramente, política tá dando nojo. Os caras têm que... E por que eu falo de política aqui todo dia? Primeiro que eu gosto, eu sou um político. Eu adoro política. Mas a política é boa, política prática, de projetos. Por isso que eu falo, câmaras municipais, a Câmara nossa aqui, façam projetos. Tem que ter projeto para beneficiar o povo. A Câmara Federal, cadê projetos de benefício ao povo? Tem que ter coisas boas para o povo, coisas maravilhosas para o povo, é isso. Então por isso que a gente fica aqui falando de segurança. Gente, será que não tem um expert aí que pode, um governo que pode? Vamos destinar esse tanto de dinheiro, olha para ver.
soltando 5 bilhões para as eleições. Se pega esse dinheiro e solta aí para a segurança pública. Contratações imediatas, não adianta você querer combater a criminalidade com poucos homens, como que nós temos aí no Brasil, não dá. Então não adianta político ficar aí com essa mentirada. Outra coisa que tem que acontecer aqui no país, corte de gastos. É a mesma coisa, se você ganha 5 mil, você não pode gastar 15. É o exemplo que o governo Lula faz. E gasta errado. E gasta errado com muitas coisas. Tem coisas que tem que sim, por exemplo. Tem gente que é favorável do Bolsa Família acabar. Não pode, gente. Nós temos regiões aqui no Brasil que dependem do Bolsa Família. Agora, o Bolsa Família, a finalidade seria o seguinte: arrumou emprego, vai lá e para de ganhar o Bolsa Família. Aí o cara não quer trabalhar. Por isso que tá aí. Ninguém quer trabalhar, quer receber o Bolsa Família. Ninguém que não tem ambição, né? Porque o cara que tem ambição, evidentemente que ele vai trabalhar. Você tem que ter ambição de ganhar mais. Você vai ficar só com esse dinheiro pequeno que o governo paga de Bolsa Família. Mas tem gente que é assim. Então o que tem que fazer? Libera! Deixa o cara ganhar o Bolsa Família e deixa o cara ser registrado. Senão eles não vão ter mão de obra, não vão ter trabalho. Os empresários estão aí procurando, caçando as pessoas para trabalhar. Deixa ganhar o Bolsa Família e deixa. E pode até ser que você não concorde com o que eu estou dizendo aqui, mas do jeito que está o nosso país, do jeito que está a nossa situação, pode, gente. Tem que melhorar. Está muito ruim. Eu falo sempre, vai no supermercado, estou dando base no supermercado, que aí é comida, né? Porque se o cara não comer também, não tem jeito. Você vai comprar comida, tá caro. Tem país aí que nem dinheiro para comprar comida as pessoas têm. É um absurdo. É um absurdo, né? E aqui no Brasil tá assim. A coisa só aumenta. Aí a gente tem a perspectiva do salário do ano que vem, que vai 1.700, né? 1.711, me parece. Eu publiquei até aqui nas redes sociais. Aí, antes de aumentar, a coisa já dá aquele salto alto. Aí, o que adianta? Aí, o que adianta aumentar o salário? Aí, as pessoas falam assim, mas o salário no Brasil tem que se aumentar. Tem que botar um salário de 2, 3 mil. E aí, como é que o empresário vai pagar? Então, tem coisas que a gente tem que ir entendendo que não dá. O Brasil ainda não dá para fazer esse tipo de coisa. Aí demissão em massa, vamos colocar o salário em 3 mil. Eu já vi candidato a presidente da República falar barbaridade como essa. Outra coisa, os juros estão muito altos. Infelizmente, às vezes, o juro tem que estar alto. Porque se o juro estiver muito baixo, à exceção de muitas compras, aí a inflação sobe. Então eu xingava também por causa disso, questão de juros, e eu procurei entender um pouco como é que é isso. Eu já vi muito Lula reclamando, quando era o outro presidente do Banco Central, que era do Bolsonaro, porque não baixa, o dele também não baixa, porque eles não vão fazer loucura para acabar com o real. Então eu procurei saber desse tipo de coisa. Por quê? A gente tem que saber. O juro está alto, tá. Mas tem que o governo, primeiramente, frear as coisas dele, cuidar da coisa da casa dele, para as coisas chegarem no lugar e para os juros irem baixando. É um conjunto, gente, de ações que tem que acontecer. Porque se o juro for lá embaixo, baixinho, aí você imagina, todo mundo vai no banco, pega dinheiro, porque é uma loucura, que é tanto de compra, a inflação vai lá em cima. Eu ainda me lembro da época do governo José Sarney. O governo José Sarney foi um dos piores governos para a economia brasileira. Aquele foi uma loucura. Lá no Cruzado Novo, sei lá o que esse homem arrumou. Eu sei que a inflação era altíssima. Era tão altíssima que, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você ia comprar um saquinho de arroz de 5 quilos na parte da manhã. Era R$5. Olha para você ver. Quando chegou à tarde, já era 20. Quem trabalhava em supermercado ia remarcando, quem é dessa época lembra disso. Era uma loucura.
E o dinheiro a juros na caderneta de poupança era um sonho. Você vendia tua casa e punha lá e ficava vivendo de juros. Tinha que fazer alguma coisa na economia do Brasil. Bem que tentou o Zé Sarney, mas não conseguiu. Depois veio o Collor, também tentou melhorar, fez alguns planos, não deram certo. Inclusive confiscou o dinheiro do brasileiro, matando muitas pessoas no Brasil, porque você imagina, você tem dinheiro no banco, você guarda lá para pagar teus empregados, tua empresa, ou então um dinheirinho que você guarda na caderneta de poupança, vem o governo e confisca. Mas aí o Collor foi caçado por corrupção. Veio um cara muito bom chamado o mineiro Itamar Franco, que ninguém fala dele. Já viu falar do Itamar? Foi um dos melhores presidentes da República que se criou o Plano Real. Mas foi o Fernando Henrique. Foi uma equipe que criou o Plano Real. Inclusive nessa equipe estava lá o Ciro Gomes, que muitas vezes foi candidato a presidente da República, e outros economistas que criaram o Plano Real com a avó do Itamar. Mas todo mundo é o Fernando Henrique, é isso, é aquilo. Tanto é que o Fernando Henrique ganhou 2 eleições em cima disso. Itamar é coitado. Até para ganhar para senador depois aí, custou. Mas foi um dos melhores presidentes da República que o país já teve. Então, para eu resumir e encerrar, a gente tem que começar a ler um pouco para a gente saber das coisas. O Brasil, por exemplo, essa bandalheira, isso é desde o descobrimento, gente. Essa anarquia que é. Agora, alterna-se os governos bons, Getúlio, pelo que consta na história, embora fosse um ditador, foi um governo bom. Juscelino Kubitschek foi um governo bom, embora gastasse muito, mas construiu Brasília, capital federal, e as principais rodovias que temos hoje no Brasil. E outros que vieram depois da redemocratização, né? O próprio Itamar, que eu já disse aqui, o próprio Lula. Aliás, todos os presidentes, cada um deixou um pouco na história do país, mas a bandalheira é assim. Vamos com mais notícias e notícias gerais aqui no programa. O outono mal engatou e Minas já entra na fase de pico de doenças respiratórias nesta temporada. A queda nas temperaturas, que historicamente favorece a circulação de vírus como influenza, Covid-19, se soma a um cenário preocupante. O estado registra, gente, 7.592 notificações de síndrome respiratória aguda grave em 2026, alta de 22,7% em relação aos 6.189 casos contabilizados até 1º de abril deste ano. As mortes chegaram a 35. 8 municípios decretaram situação de emergência em saúde: Araguari, no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Caratinga, no leste mineiro, Contagem, na região metropolitana, Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, também na região metropolitana, e Unai, na região central. Daí já fica quase lá, perto de Brasília. A capital concentra o maior número de casos, 1.485 registros e 98 óbitos. Contagem aparece em segundo, com 387 casos e 23 óbitos, seguida por Ribeirão das Neves, com 167 casos e 8 mortes. É aquele negócio. Outro dia eu vi criticar aí do Bota Fora, né, o vereador Tony do Lázaro. Eu gosto de falar o nome, porque eu não estranho de ficar. Eu vejo gente comentando aí em rede social, o cara não fala o nome da pessoa. Já viu isso? Eu vi o Tony Lázaro xingando aí que o Bota Fora tá gastando dinheiro. Aí serve para isso. Limpezas, com essa tanto de doença que tá aí, serve para isso. Eu acho que ele errou nisso, em criticar. E ele foi muito deselegante com seus companheiros vereadores. Foi muito deselegante. É a mesma coisa o cara chegar e falar: essa estrada do Quilombo aí que foi asfaltada é muito ruim, isso não presta. Que ele conseguiu. Porque só tem mérito as coisas dele ou dos outros, não. Entendeu? Pelo menos é algo que as pessoas estão com vontade de fazer, os vereadores.
Tanto se reclama que vereador não faz nada. Aí quando faz alguma coisinha aí, que eu vi até vereador pegando na butuca lá mesmo, carregando lixo. Ué? Vereador precisa carregar o lixo? Eu acho que ele foi muito deselegante nessa questão. Então, é uma questão que tem que se ver aí, a Secretaria de Saúde, que aqui em Três Pontos é muito bem armada nessa questão, a gente sabe disso nesses trabalhos, para que essa coisa não venha para cá também. Eu vou te contar um negócio, como é que está o mundo, hein? E as doenças estão vindo, estão se proliferando, muitos não vacinam também, muitas doenças chegando porque as pessoas não vão lá vacinar. Tem a vacina da gripe aí para todo mundo tomar, mas muitos não vão, que deveriam ir, inclusive eu não fui. Inclusive eu vou até ir nisso aí, porque aí depois a gente reclama, na hora que fica doente, aí é governo que é ruim, é que o governo não fez isso. Muitas coisas eles não fazem, mas tem muitas coisas, pelo menos nessa questão de saúde, questão do SUS, né? Ouro Preto ontem teve festa, né? O governo de Minas Gerais realizou ontem a entrega da medalha da Inconfidência em Ouro Preto, cidade histórica da região central do estado. A cerimônia ocorre tradicionalmente no feriado nacional de Tiradentes, nome pelo qual ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da Inconfidência Mineira, cuja morte completa 234 anos, agora em 2026. Eu falo mártir da independência. O cara estava lutando pelo Brasil. Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha é concedida pelo Estado como forma de reconhecimento a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país. Um adendo aqui. Tem muitos que não merecem ser honrados. Mas é como acontece aí nas câmaras municipais, que também tem as moções. Ainda mais ano político, né? Politicagem desgraçada. A honraria é dividida em 4 graus: grande colar, grande medalha, medalha de honra e medalha da Inconfidência. Como parte da tradição, a capital do estado é simbolicamente transferida para Ouro Preto durante a celebração. Ao todo foram 170 agraciados. Precisa disso tudo? Além do grande colar, entre os homenageados estiveram várias personalidades nesse grande evento lá na cidade de Ouro Preto. O grande colar entregue este ano, que é a mais alta honraria concedida pelo governo de Minas, destinada exclusivamente a chefes de Estado, de governo e de demais poderes da União. Teve como agraciado o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Da nossa região, Dom Walter Pinto, ele é bispo da Diocese da Campanha, aqui em Minas Gerais, foi agraciado. Até aqui, para mim, tudo bem. Até porque o Tarcísio de Freitas é um cara do bem. A solenidade foi conduzida pelo governador Matheus Simões e contou com a presença dos agraciados, além de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de universidades e de outras instituições. Mas teve bate-boca. A cerimônia de entrega foi marcada por discursos políticos e uma troca de farpas entre o prefeito da cidade histórica, o Ângelo Osvaldo do PV, e o governador de Minas, Matheus Simões. A discussão sobre o modelo de ensino em escolas cívico-militares foi tema de ambos os pronunciantes. Primeiro nome a falar na cerimônia tradicional de celebração do Dia de Tiradentes, Osvaldo fez um longo discurso com referências à história dos Inconfidentes e citou o ex-presidente brasileiro e o ex-governador J.K. Juscelino Kubitschek, responsável pela criação da Medalha da Inconfidência, para defender uma educação cívico-militante em referência ao modelo de escolas cívico-militares arduamente defendido
por Simões. Vamos ver o que disse aí o governador do estado de Minas Gerais, Matheus Simões, nesta cerimônia. E eu pediria que os outros militares que foram agraciados também ficassem de pé. Um único instante para receber uma salva de palmas nossa. Se há quem tenha vergonha do militarismo, essa casa não o tem. E respeito, pelo menos, a quem é recebido como visitante, é o mínimo que se espera em Minas Gerais de quem é dono da casa. Meu respeito aos militares, à doutrina militar e ao que eles representam para o Brasil. Que não caiam em palavras vazias e baratas daqueles que não respeitam as instituições brasileiras. Muito obrigado, senhores. Os senhores têm todo o meu respeito, podem se assentar. O momento tenha de ser feito assim, mas lamento muito que em Minas Gerais a cortesia de quem recebe tenha sido perdida em algum momento pela necessidade de fazer política num momento cívico. Cívico e militar, como o dia de Tiradentes sempre foi e continuará sendo, independentemente de quem governe. Que nós lembremos, apesar do ataque feito aos militares e à família, para não esquecer uma crítica muito clara também feita à igreja, que a família é a base da nossa sociedade. Estas foram as falas do governador Matheus Simões. Aliás, o Matheus Simões cresceu muito. Você sabia que ele era vereador de Contagem não, de Belo Horizonte, depois candidatou ao lado do Zema como vice-governador e agora virou governador do estado. Mas o Ângelo, que é prefeito de Ouro Preto, ele é do PV, também falou. Vamos ouvir o que o homem disse lá. O governador Matheus Simões foi extremamente grosseiro, deseducado e desrespeitoso. Agrediu não só a mim, mas aos militares presentes à cerimônia do 21 de abril. Nós, na nossa fala, não agredimos os militares brasileiros. Pelo contrário, eu disse que as Forças Armadas do Brasil estão pacificadas e coesas. Eu critiquei a escola cívico-militar que ele quer impingir a educação de Minas Gerais. A nossa educação sempre foi um exemplo. Lembrei o presidente do Estado, Antônio Carlos, trazendo a educadora Helena Antipoff para modernizar e transformar o sistema de educação em Minas Gerais. Nós não queremos escolas cívico-militares, queremos escolas cívico-militantes, que militem no civismo, na educação, na pedagogia. Não um projeto pessoal do governador para agradar a extrema-direita brasileira. Os militares brasileiros foram desrespeitados pelo governador Matheus Simões quando pediu que todos se levantassem. Ele fez uma chamada dos militares brasileiros presentes nesta solenidade do 21 de abril, aos quais eu rendo a minha homenagem. Ele foi desrespeitoso e grosseiro com o prefeito de Ouro Preto e é assim que ele pretende governar Minas Gerais. Nossa repulsa ao senhor Matheus Simões. Pois é, um momento como esse podia virar política disso? O negócio não é para homenagem? Não é homenagem? Homenageia as pessoas, fala o histórico das pessoas, dá lá o colar e boa. Precisa de inventar que escola cívico-militar, escola do caramba. O que o Brasil está precisando é de escola em tempo integral. O que o Brasil está precisando é de mais apoio nas nossas faculdades para que o pobre também possa ingressar, porque a maioria são os ricos que podem ingressar na faculdade. Se a escola cívico-militar ela é boa, tem a escola cívico-militar, mas tenha outras escolas também, que tenham todas as escolas, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos adultos, eles tenham escolas boas no nosso país, e não importa que tipo de escola que tem. E essa coisa de extrema direita, extrema esquerda, isso já virou uma bagunça, gente. Procura saber, só vocês jogarem no Google, jogarem no Gemini, site GPT, e perguntar assim, ó, o que é a esquerda? Aí vai lá te explicar o que é a esquerda. Aí vocês perguntam, o que é a direita? Aí você vê se esses personagens aqui no Brasil, tanto os que se dizem da direita e os que se dizem da esquerda, se eles são verdadeiramente esquerda. Hoje é fácil saber.
É site GPT, Gemini, é Google. É só jogar aí que vocês vão ver. Depois vocês vão ver se eu tô certo ou tô errado. Entendeu? Tá tudo errado. Ninguém é direita de direita mesmo e ninguém é esquerda de esquerda mesmo. É isso aí. Aí fica essa bagunça, só que o cidadão não sabe o que é direita, o que é esquerda. É porque eles confundem a cabeça das pessoas. E a vida, a verdade é que o cidadão não quer saber absolutamente nada, ainda mais de política, ainda mais desses caras. E eu vou embora. Amanhã eu tô de volta. Valeu, gente. Um grande abraço e até lá. Tchau.